Olá pessoal, mais uma vez nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, do verso 1 até o verso 13. É sempre bom lembrarmos que os textos estão em sequência, é uma carta, é um texto dirigido a um determinado remetente, né? Então precisamos sempre, quando recortamos um trecho, entender que ele está inserido num texto maior. Então, para darmos continuidade, e no capítulo 6, verso 1, é importante lembrarmos que nos versos anteriores o apóstolo mencionou a respeito da reconciliação e se apresenta como um representante de Deus, como um embaixador de Cristo, para reconciliar os homens com Deus. É importante lembrarmos que a carta é dirigida aos santos em Corinto, à igreja de Corinto, e que pressupõe-se que esses cristãos coríntios já confessam a Jesus Cristo como Senhor, Salvador e já foram reconciliados com Deus no sentido da confissão de fé perante Jesus. No entanto, a situação em que se encontram neste momento da descrição desse texto, há um conflito entre eles e o apóstolo Paulo, que os convida à reconciliação com Deus e, em contrapartida, em extensão, com o apóstolo, no sentido de que para o apóstolo reconciliar com ele e com Deus estão no mesmo nível, no sentido de que se eles não estão reconciliados com o apóstolo, com Paulo, então eles mostram uma ausência ou evidência, pelo menos, de uma reconciliação com Deus. Então ele convida os coríntios que se reconciliem com Deus, que significa, nesse momento do texto, por extensão, a reconciliação com o apóstolo Paulo. E ele continua então nesse raciocínio e vai nos dizendo no capítulo 6, verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, né, com Deus, na reconciliação dos homens, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ou seja, aquilo que eu já tenho apresentado já nesses primeiros minutos, a respeito da compreensão no texto de que o autor entende a reconciliação com Deus, com a reconciliação com ele, com o apóstolo, com aquele que iniciou o trabalho ali entre os coríntios. E ele, no capítulo 6, verso 1, já coloca claramente que ele, como agente, embaixador de Cristo para a reconciliação, ele tem uma função de servo, pois ele diz, somos cooperadores com ele, cooperadores com Deus, cooperadores com o Senhor. Ou seja, ele já mostra para os coríntios que ele não está querendo usurpar uma condição de senhor, né, de dono, de proprietário da igreja, daquele que é o dono da igreja, o que manda na igreja. Mas ele se apresenta aos coríntios como um servo, cooperador, ou seja, aquele que auxilia. A igreja pertence a Deus e a função do apóstolo é de ser cooperador. E nessa condição de co-servo, né, de irmão, de cooperador com ele, ele exorta, ele chama, ele convoca os coríntios para não receberem em vão a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus foi estendida a eles, foi derramada sobre eles. Seria vão esta graça derramada se eles então rejeitam esta graça. E o ponto-chave nesse momento do texto é a rejeição à reconciliação proposta pelo próprio apóstolo. Vamos ver no final desse trecho que selecionamos que ele convida os coríntios à reconciliação. E ele, como o mais adulto espiritualmente, aquele que está numa posição de mais maturidade, de pai, ele então dá o primeiro passo para esta reconciliação.
Bem, e aí chegamos ao verso 2, que diz assim, ao citar, né, Isaías 49, verso 8, porque ele diz, né, Deus, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo, sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então a gente já percebe que quando ele já cita Isaías 49, 8, e a gente vai observar o contexto em que este versículo de Isaías está inserido, a gente vai perceber, fazendo uma leitura lá no texto de Isaías, que se refere ao servo sofredor, ao servo que assume a condição de conduzir o povo, naquele momento histórico de Isaías, conduzir o povo que estava no cativeiro babilônico / persa para a terra prometida, de volta a Jerusalém, para reconstruir a terra, para reconstruir o povo, a cidade. E ali o servo apresentado em Isaías é aquele que vai fazer essa mediação. Paulo então se apresenta citando o texto do servo, que ele é um imitador do servo sofredor de Isaías. Ele segue a caminhada do servo sofredor e, como também representante de Deus, ele convida os coríntios e todos os homens à reconciliação. E é interessante que, ao citar o servo sofredor de Isaías em 49:8, e ao mostrar nos versos que se seguem a sua via crucis, ou seja, as tribulações, as angústias, os sofrimentos que ele se submete para levar a palavra evangélica aos homens, ele também assume uma postura de um servo que sofre. É claro que eu não estou dizendo com isso que o servo sofredor de Isaías é o apóstolo Paulo, mas a igreja entendia, a igreja primitiva entendia que o servo sofredor indicado no profeta Isaías se revelou ou é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Mas Paulo, como imitador de Jesus, como aquele que convida os homens a imitarem Jesus, e quando ele muitas vezes fala de imitar Jesus, ele está sendo bastante literal em muitos momentos, porque ele diz: se sofrermos com Cristo, se sofrermos a semelhança de Cristo, se sofrermos com Cristo, com ele também reinaremos. Ou seja, ele tem muitas vezes uma visão bastante literal também de imitar Jesus, de ir pelo mesmo caminho de Jesus, de sofrer, de padecer da mão dos homens, como Jesus também como Jesus padeceu. Então, nesse sentido, ele, ao citar o servo sofredor, ele se coloca como alguém que está nessa caminhada, nessa linha, nessa imitação, né, do servo sofredor, que é caracterizado basicamente na igreja primitiva por Jesus Cristo, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Outro ponto que ele vai fazer aqui no verso 2 é um deslocamento escatológico do futuro para o presente. Tanto no mundo judaico quanto no mundo helênico se esperava uma salvação para o futuro, né? Os judeus esperavam uma salvação futura, os helenistas também esperavam uma salvação futura. A escatologia da salvação sempre era apresentada como futura. A salvação está no futuro, ela vem no futuro. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele altera esse tempo escatológico do futuro para o presente, quando ele diz: não, a salvação não está no futuro, a salvação está no presente. E ele então diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora, ou seja, hoje, o dia da salvação. Então é muito interessante observarmos essa mudança escatológica que Paulo traz para nós, do futuro, que era aquilo que os judeus e gregos esperavam, uma salvação futura a se revelar lá na frente, para uma salvação presente, para o hoje. Deus salva hoje, a salvação é para hoje. Então essa é uma observação importante, por isso a urgência da pregação, por isso a urgência da mensagem, por isso a urgência do convite
a reconciliar-se com Deus hoje, porque a salvação é hoje, ela se realiza hoje. Verso 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Mais uma vez agora ele volta a sua defesa já apresentada no capítulo 4, verso 7 em diante. Ele retoma essa defesa do seu apostolado, do seu comportamento, do seu ministério, e ele diz, não dando nós nenhum motivo de escândalo. É interessante observar que a palavra escândalos é uma palavra grega que significa tropeço. Muitas vezes no Novo Testamento a palavra grega é utilizada, escândalos, e o tradutor, por exemplo, da Almeida, ora traduz como escândalo, não é mesmo? Ou seja, translitera, porque a palavra escândalo está na nossa língua portuguesa também, ou ele traduz para tropeço, né? Ou ele translitera ou ele traduz. Aqui, quando traduz a palavra para escândalo, às vezes podemos achar que a palavra grega aqui é escândalos. Não é. A palavra grega aqui, traduzida por escândalos, não é escândalo. Ela é muito mais ampla do que, ou ampla, ou seja, não menor. Melhor, a palavra escândalos é ampla. Essa palavra utilizada aqui pelo apóstolo Paulo, proskopen, é uma palavra mais específica, é um tropeço mais específico, é um tropeço pelo discurso, pelo ensino, pela oralidade, pela fala, né? Proskopen significa o despertar do ódio por causa do desgosto provocado pela censura moral, a malquerência causada pelo discurso audacioso. Ou seja, escândalo aqui, tradução da palavra proskopen, tem o sentido de que um mal-entendido, uma situação desconfortável, um tropeço, nesse sentido, causado por um discurso audacioso. Então, a gente pode reler o verso 3, entendendo que ele está se referindo ao discurso, à pregação, ao ensino audacioso, severo, rigoroso que ele diz. Então, ele relendo o verso 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo, ou seja, não dando nós nenhum motivo de malquerença causada pelo discurso audacioso, pelo discurso enérgico, severo que temos produzido. Em coisa alguma, para que o ministério, a palavra é diaconia, né, o serviço, para que o nosso serviço não seja censurado, não caia em descrédito. É importante também que fique claro que ele não está falando de um escândalo / tropeço genérico, né, por um comportamento imoral, uma coisa assim, por um pecado, mas ele está falando de um tropeço causado por um discurso audacioso, severo, rigoroso, né? E a palavra ministério, que é a tradução aqui da palavra diaconia, é bom também a gente aproveitar essa oportunidade e trazer para vocês essa informação. Por exemplo, se nós ficarmos restritos às cartas de Paulo aos Coríntios, a gente vai observar que nas cartas de Paulo aos Coríntios não há o uso da palavra presbítero, bispo, diáconos, né, como liderança institucionalizada. A gente pode observar, você pode ler todas as duas cartas aos Coríntios, que não há nela nenhuma referência na igreja dos Coríntios de uma liderança institucionalizada, titularizada como presbítero ou bispo ou diáconos. Não existia na igreja dos Coríntios, porque em nenhum momento nas duas cartas dos Coríntios se menciona nada sobre isso, e embora muitas vezes ele está falando sobre a liderança, contra as lideranças, mas em nenhum momento há a menção. Por quê? Nas cartas aos Coríntios, a gente observa que Paulo entende ali, ou revela nessas cartas, naquele momento histórico pelo menos, uma liderança pelo carisma, ou seja, é o dom, é o Espírito Santo que elege os líderes.
concedendo-lhes o dom de profecia, o dom de mestre, o dom de evangelista, o dom de apóstolo. Ou seja, quem define a liderança é o Espírito pela doação do dom, pela doação do carisma. Então nós temos, por exemplo, nas cartas aos Coríntios, uma imagem de uma liderança pelo carisma e não institucionalizada, né, com os títulos posteriores que virão, como presbíteros, bispos ou diáconos. Assim sendo, fica claro a gente entender que quando Paulo usa, por exemplo, a palavra diaconia nas cartas aos Coríntios, ou a palavra diáconos, né, ele está falando de si mesmo, ele se apresenta como um diácono, ele se apresenta fazendo a diaconia. Mas o sentido da palavra diaconia e do diácono em Paulo aos Coríntios é o sentido primeiro do serviço. Ele se coloca como servo, como escravo, como aquele que trabalha para os outros. E inclui, isso está incluso, a ideia de ministro da palavra. Ou seja, Paulo é um diácono no sentido que ele é um serviçal que serve a igreja, os homens, em várias áreas, inclusive no ministério da palavra. Então, diaconia em Paulo aos Coríntios tem o sentido de serviço e também tem o sentido de ministério da palavra, ensino da palavra. Então, por isso ele diz no verso 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo, ou seja, a tradução da palavra proscopen, que significa uma malquerença, um entristecimento causado pelo discurso audacioso, né, de forma alguma, para que o ministério, a diaconia, o serviço que é próprio do apóstolo de ministrar a palavra e servir em todas as outras áreas, não seja censurado. Verso 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros. Mais uma vez a palavra ministros aqui na tradução Almeida é a tradução da palavra grega diáconos. Como eu já disse, Paulo se apresenta como diácono, não no sentido institucionalizado, que vai ganhar, por exemplo, nas cartas pastorais e que vai ser o uso nas igrejas evangélicas hoje, o católico também usa, ou seja, na igreja moderna. Quando ele se apresenta como diácono, é o sentido de ministro da palavra, aquele que prega, é o servo que apresenta a palavra de Deus. Paulo, aos Coríntios, se apresenta como servo, como diáconos. Então, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro, ou seja, como diácono de Deus, servo de Deus. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Verso seguinte, 5. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Ou seja, observe que a descrição, a autobiografia, o autorretrato que ele apresenta revela um sofredor, um servo, né? O servo ali é a palavra diácono, um servo que sofre, né? E aí, como ele já citou Isaías 49:8, e que é o texto lá de 49 de Isaías, que fala do servo sofredor, e ele se apresenta como um diácono, e aí diz que sofre inúmeras tribulações e angústias, está claro que há uma relação direta entre a função de reconciliador, a função de trazer de volta o povo para Deus, preparar o povo para a terra, para restaurar aquilo que Deus prometeu, o reino de Deus, e ele está como um agente, embaixador, ministro, servo da reconciliação, objetivando levar o povo a esta reconciliação. Então, percebe que os textos estão ligados, os pensamentos estão ligados, os raciocínios estão ligados. Então ele não cita aleatoriamente Isaías 49:8, mas ele tem um sentido no texto de se apresentar como um imitador,
aquele que também exerce um ministério de reconciliação, que está no servo sofredor de Isaías. E, como diácono, como servo, apresenta o seu autorretrato, o seu currículo de sofrimentos, como nós temos lido até o verso 5, onde ele diz, né, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, ou seja, noites sem dormir, não proposital, né? Ele não está falando aqui de vigília no sentido que ele decidiu ficar sem dormir para orar. Não, aqui é obrigado a ficar sem dormir. É uma situação de sofrimento, de angústia. Assim como a próxima palavra, nos jejuns. Nos jejuns não significa um rito religioso que ele decide abster-se de comida em prol de uma santificação ou de uma comunhão com Deus. Jejuns aqui é ter fome, né? Não por opção, mas diante da situação e das angústias que ele está vivendo. Verso 6. Na pureza, aí agora ele terminou a relação de sofrimentos, né, como servo sofredor, os seus sofrimentos como servo que reconcilia os homens com Deus. Agora ele passa, no verso 6, para as suas características. Apesar dessa lista de sofrimentos, dessas angústias, ele vai apresentar agora o seu autorretrato. Sim, agora sim. Antes eram as suas experiências, agora o seu autorretrato. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Ou seja, apesar de todo o sofrimento, de toda a lista de sofrimentos que ele passa para levar a reconciliação de Deus aos homens, ele preserva no seu homem interior, como ele já disse em capítulo 4, a partir do verso 7, né, a partir do verso 7 ele vai dizendo sobre o homem exterior, o vaso de barro, o vaso que quebra, o vaso imperfeito, mas no seu interior existe algo sublime, algo que Deus colocou, algo elevado, e que por mais que o homem exterior se corrompa, morra, sofra, o homem interior se renova. Então ele apresenta aqui as características que ele sofre exteriormente, que são os sofrimentos, e agora ele vai apresentar as características que ele tem interiormente, que são renovadas a cada dia pelo Senhor. Pureza, saber, longanimidade, bondade, Espírito Santo, amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Aí a tradução Almeida diz, quer ofensivas, quer defensivas. Aí eu quero fazer uma observação, que as palavras traduzidas aqui por ofensivas e defensivas, na realidade significam direita e esquerda. A palavra dexios significa estar à direita, e a palavra aristeros significa estar à esquerda. Então, uma tradução mais precisa não está falando de armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, mas armas da justiça, quer pela direita, quer pela esquerda, né? Ou seja, a ideia aqui é de direita e esquerda, e não de ofensivas e defensivas, né? Isso é importante observar. Verso 8. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Ele começa agora uma antagonização, né, de uma síntese que apresenta um ponto positivo e um ponto negativo, né? Como ele diz, por honra ou por desonra, por infâmia, né, por má fama ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, né? Ou seja, como exteriormente ele está sendo visto por muitas pessoas e como na realidade ele né? Ou seja, voltando ao verso 7, na palavra da verdade,
né, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer pela direita, quer pela esquerda, por honra ou por desonra, né? Ou seja, recebendo honra ou recebendo desonra, ele continua enfrentando e indo em frente no seu propósito da reconciliação. Né? Por infâmia, né? Ou seja, sendo mal falado ou recebendo boa fama, tratados como enganadores e na realidade sendo verdadeiro, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, né? Como estranhos, mas por outro lado como alguém que se é conhecido as suas intenções, os seus objetivos, como se estivesse morrendo, né, exteriormente, aparentando estar morrendo, e contudo, eis que vivemos como castigados, né, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, essa descrição antagônica já começou no capítulo 4, verso 7, como eu já disse, a questão do exterior e do homem interior. O interior é uma coisa, às vezes mesmo aparecendo no exterior uma outra coisa. Verso 11. Para vós outros, ó Coríntios, mais um vocativo aqui, aparece 3 vezes nas cartas de Paulo, são raros, né? Aos Gálatas, aos Filipenses, agora aos Coríntios. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração. Ou seja, é claro, como eu já disse, a temática é reconciliação com os coríntios. A situação é de conflito e desavenças entre Paulo e os coríntios. Em todo momento, essa é a temática que começou lá de trás, no texto bem para trás. Então ele fala, mas para vós outros nossos lábios se abrem, ou seja, nós estamos dispostos a falar tudo, né? Abrir o nosso coração, contar tudo, revelar os nossos segredos, não esconder nada, né? Não temos nada a esconder de vocês, estamos dispostos a falar tudo, ou seja, a gente percebe que esse é o caminho da reconciliação, né? É a sinceridade, é o abrir-se, é o não esconder nada, é falar aquilo que está escondido no coração, que está oculto, que está reservado. Uma das características da reconciliação é essa a honestidade, é essa franqueza, é esse abrir o coração. Então Paulo convida os coríntios à reconciliação com ele, e ele, como primeiro, como aquele que, como maduro, né, que busca a reconciliação, ele então dá o primeiro passo. Ele faz a primeira atitude, que é o abrir o coração, o abrir os lábios, é falar todas as coisas que porventura estejam escondidas. Ele quer dar esse primeiro passo, ele dá esse primeiro passo, ele vai em direção aos coríntios para que estes então respondam em sua direção. Verso 12, não tendes limites em nós, ou seja, nós não estamos presos, nós estamos dispostos a qualquer coisa, a perdoar qualquer coisa, não há limite nesse perdão para a reconciliação, né? Nós estamos dispostos a rever qualquer coisa que foi falada contra nós. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ou seja, o afeto de Paulo, o coração de Paulo, o amor de Paulo é gigante. Ele está disposto a aceitar qualquer situação de arrependimento dos coríntios, de reconciliação. Ou seja, não importa o que vocês falaram, se vocês agora quiserem a reconciliação, se arrependerem, a gente acerta tudo. Ou seja, eu não tenho limite para o perdão, mas vocês, coríntios, estão limitados no amor. Vocês não estão amando o tanto quanto deveria, né? Vocês estão limitados no amor, e por estarem limitados no amor, vocês estão limitados no perdão. Vocês só perdoam até um certo limite. Verso 13. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, é a mesma postura do maduro para o imaturo, do pai para o filho.
Quem é que dá o passo em direção à reconciliação? É o mais experiente, é o mais espiritual, é o mais maduro, é o pai em relação ao filho, né? Se há um conflito entre pai e filho, por exemplo, quem tem que dar o primeiro passo para a reconciliação? É o mais maduro ou o menos maduro? Né? É o mais infantil ou o mais adulto? Né? Sempre se espera do mais adulto, sempre é do mais maduro, do mais espiritual, o passo em direção à reconciliação. Então Paulo diz, olha, estou falando como a filha, ou seja, então estou na posição de pai. E na posição de pai de maduro, eu me abro, eu me aproximo de vocês para a reconciliação. E ele então pede, né, invoca os coríntios para que dilatai-vos também vós, ou seja, estejam abertos para mim, eu estou aberto para vocês, eu estou disposto a reconsiderar todas as coisas, mas é importante que vocês também se dilatem, que vocês também se abram, estejam dispostos a rever muitas coisas, para que chegamos então ao ponto da reconciliação. Então a gente percebe ao longo do texto selecionado hoje, do 1 ao 13, que é uma continuação da reconciliação apresentada nos versos anteriores ao capítulo 6, e que ele na realidade está chamando os coríntios a uma postura de reconciliação com ele, Paulo, que é uma reconciliação com Deus, porque para Paulo, se eles estão em conflito ou não reconciliados com o apóstolo, automaticamente a reconciliação deles com Deus está em xeque, né? Está em dúvida, está sendo questionada. Então ele convida os coríntios a reconciliar consigo, a reconciliar com Deus, e aí ele apresenta aqui a sua apologia, a sua defesa como servo que sofre e que é enviado por Deus para chamar os homens à nova vida e à reconciliação. Paulo, nessas palavras, se identifica bastante com o profeta Jeremias, que no capítulo 20, verso 7, ele diz: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Ou seja, Paulo enfrenta todas essas desonras, má fama, morte, porque ele se sente chamado por Deus, persuadido por Deus, e ele vai dizer aos coríntios na primeira carta: ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, como Jeremias, que persuadido foi e persuadido ficou por aquele que é mais forte, Paulo também se sente assim, persuadido por Deus a se tornar um embaixador da reconciliação, um cooperador de Deus, e submete-se a todas essas coisas por causa da persuasão do Senhor. E agora enfrenta os coríntios e convida os coríntios para esta reconciliação consigo, que seria uma evidência da reconciliação também com Deus, que os coríntios precisam levar a sério para que a graça derramada sobre eles não seja vã, como ele disse no verso 1. Um abraço.